E aquilo que todos nós estávamos esperando finalmente chegou. A volta de Cristo? Não! Apóstolos do Augusto Nicodemos! Todos estávamos esperando que ele lançasse o livro, que a Fiel publicasse o livro, que os Correios deixassem os livros, que os 3 segundos que demora para baixar o livro na Amazon chegasse no seu Kindle. E finalmente chegou a obra máxima, a Magnus Opus, aquilo que é de mais sublime, santo e altíssimo neste mundo. Apóstolos, a verdade bíblica sobre o apostolado do Augusto Nicodemos. Hoje a indicação do livro da semana é logo no começo do vídeo, de tão bom, de tão épico, que é este rolo santo, tá bom? Este Grimório da Sabedoria Universal. Este tomo de conhecimento. E não é só isso, e não é só o livro que está sendo indicado aqui no começo do vídeo. Todo o vídeo de hoje vai ser sobre... apóstolos! Será que eles existem nos tempos atuais? Será que ainda tem apóstolo hoje? 2 dedos. De nova reforma apostólica. Antes de tudo, a gente tem que responder a respeito do que significa ser um apóstolo, tá? O que é apostolado, de onde vem essa terminologia, qual é a origem dela. Se a gente quer falar a respeito de se existem apóstolos hoje, a gente tem que entender o que o apóstolo é. O conceito de representação autorizada já está presente no Antigo Testamento, e ele era exatamente as pessoas que eram enviadas, eram os missionários, aqueles que eram enviados para poder cumprir uma determinada mensagem, por exemplo, enviado por um rei. Missionário. Um missionário, entre aspas. Mas, por exemplo, alguém que foi enviado, como é o caso do rei Davi. Rei Davi, ele enviou pessoas para poder consolar ao filho do rei dos Amonitas, que tinha perdido seu pai, e aqueles homens eram possuidores da mesma autoridade que o próprio rei. Tanto é que o dano que foi feito a eles, a desonra que foi feita a eles, foi atribuída como tendo sido feita ao próprio rei Davi. Então o conceito do Antigo Testamento das pessoas que foram enviadas com autoridade representativa significa que aquelas pessoas têm o poder, a capacidade de transmitir como se fossem boca daquele que o enviou. Tanto que a Septuaginta, ela traduz o hebraico xalhá pro equivalente grego apóstolo, trazendo a ideia de esse envio representativo. Quando Jesus usou o termo xalhá, ele estava evocando essa ideia de ensino representativo e fazendo uso ainda maior e dando uma pequena modificação, estendendo mais o significado dessa xalhá judaica. Os próprios profetas do Antigo Testamento guardam essa mesma identificação com esse xaliá, como sendo enviados por Deus. Deus vai enviar os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Ezequiel, para falarem em nome dele, com a autoridade do próprio Deus. E no Novo Testamento, o apóstolo assume essa mesma função, aquela função do profeta do Antigo Testamento que fala com essa autoridade indelével. Então, quando a gente vai percebendo o Novo Testamento, a gente encontra os apóstolos como o equivalente neotestamentário destes profetas do Antigo Testamento. Às vezes a gente acha que o apóstolo é um negócio novo, completamente inexistente no Antigo Testamento, e que agora a gente tem os profetas do Novo Testamento, equivalentes aos profetas do Antigo, e os apóstolos como um negócio diferente. No entanto, Nicodemos, ele vai, provavelmente puxando isso das perspectivas de Wayne Grudem, ele vai mostrar que o equivalente neotestamentário ao profeta veterotestamentário não é o profeta do Novo Testamento, mas o apóstolo. E que tanto o profeta do Antigo Testamento quanto o apóstolo do Novo Testamento possuem características muito semelhantes e muito parecidas até, sendo esse envio representativo, esse xalhá dos profetas do Antigo Testamento, sendo agora visto nos apóstolos do Novo Testamento. Então esses apóstolos do Novo Testamento são o quê? Os equivalentes neotestamentários dos profetas do Antigo Testamento. A gente vai provar um pouco mais a semelhança entre o ministério dos apóstolos e dos profetas do Antigo Testamento quando a gente falar daqui a pouco sobre a missão dos 12 apóstolos. Mas aí agora você pode se perguntar, então por que 12? Já que os apóstolos representavam os profetas, por que um número específico? Por que uma definição de 12 apóstolos? O motivo disso é que Deus estava evocando justamente aquelas 12 tribos de Israel que eram representantes ali da aliança de Deus com seu povo, que representavam aquelas tribos, e Deus agora nessa nova aliança, ele estava justamente evocando aquela ideia veterotestamentária das 12 tribos. Do mesmo modo como a antiga aliança havia sido construída em cima do numeral 12, Jesus faz a mesma reforma para a nova aliança, também construída em cima do mesmo numeral. O 12 guarda uma simbologia, mas também uma outra analogia que vai ser utilizada posteriormente lá no livro de Apocalipse. E essa representação é tão nítida que quando Judas precisa ser substituído, os apóstolos vão lá e fazem a substituição dele por Matias. Mas aí, você agora vai entender o porquê quando você olha posteriormente ao Pentecostes e compreende que
Tiago não foi substituído depois de sua morte. E o motivo de ter que substituir o apóstolo que morreu, Judas, e não ter substituído Tiago quando morreu em Atos é justamente por causa do período histórico de cada um. Judas morreu antes do Pentecoste, dessa instituição, desse novo período na história da igreja, enquanto Tiago morreu depois do Pentecoste, em que não existia mais essa representatividade a respeito do povo de Israel, mas agora que a missão era estendida a todos os gentios, essa representatividade dos 12 não precisou ser continuada, que já é um argumento que o Nicodemos vai colocar aqui contra a continuidade do ministério apostólico. Isso demonstra nitidamente que os 12, porque na verdade os 11 que estavam ali, tinham a nítida concepção, tinham o nítido entendimento de que não havia necessidade de que fosse continuada essa sucessão apostólica após aquele período do Pentecostes. Tanto é que eles substituem Judas e não Tiago. Mas então pra que serve um apóstolo? O que é que um apóstolo fazia? Ele simplesmente era um cargo bonitinho e ganhava dinheiro de todo mundo e andava de limousine? Era mais um ofício da igreja? Era alguém que era acima do bispo. É, tipo um cara chique, um cara rico, é tipo semideus, semipatriarca. Quando a gente vai ler na escritura, a gente percebe que os apóstolos possuíam funções muito bem específicas. A primeira delas é ser testemunha da ressurreição. Nicodemos vai argumentar de que todos aqueles apóstolos deram testemunho ocular acerca da ressurreição de Cristo, o viram ressurreto. Nem todas as pessoas que viram Cristo ressurreto, obviamente, eram apóstolos, mas todos aqueles que eram apóstolos tinham necessariamente de tê-lo visto em corpo, ressurreto, e não somente em visão. A questão de Paulo é porque ele não teve só uma visão, ele viu o próprio Cristo, Cristo apareceu para ele. Tanto que em Atos 26:16 vai ser escrito a respeito da aparição de Cristo a Paulo, dizendo: por isto eu te apareci. Não foi simplesmente uma visão que Paulo teve, mas o próprio Cristo apareceu para ele naquele período histórico em que Jesus ainda estava aparecendo e dando sinais visíveis de sua ressurreição aos homens. O que seria ainda mais um argumento para dizer que não existem mais apóstolos hoje. Todos aqueles que eram apóstolos foram testemunhas oculares da ressurreição. Todos aqueles que foram feitos apóstolos foram pessoas que viram Cristo ressurreto, vivo, não simplesmente uma visão, mas o próprio Cristo aparecendo em corpo. Em corpo glorificado diante de todos aqueles homens. E Paulo deixa claro em 1 Coríntios 15 de que a última pessoa a quem Cristo apareceu foi ele próprio, dando a entender que ele era o último que viu Jesus aparecido. A palavra que ele usa ali no grego é eschaton, que fala até de escatologia, de últimas coisas, dando a entender de que aquela aparição de Cristo a Paulo seria a última aparição de Cristo ressurreto em corpo glorificado a seus discípulos. Se você precisa ser testemunha ocular da ressurreição para ser apóstolo, e Cristo apareceu por último a Paulo e não apareceria mais dessa forma, então não tem como existir mais nenhuma testemunha ocular da ressurreição, logo ninguém mais poderia ser apto ao apostolado. Os apóstolos foram lançados como os fundamentos da igreja, e esse é o segundo ponto da missão pós-ressurreição dos apóstolos. Os apóstolos tinham a função de lançar aquilo que seria a base eterna da igreja cristã. Cristo foi lançado como pedra fundamental, como alicerce da igreja, mas acima de Cristo foi lançado a construção apostólica, os ensinos autoritativos que os apóstolos deram por conta de terem aprendido da boca do próprio Cristo ou do próprio Cristo diretamente por um período mais breve de tempo, como é o caso de Paulo. A gente vê isso em 2 Pedro 3:2, quando Pedro vai falar justamente de que os apóstolos ensinaram aqueles mandamentos do Senhor. E em Efésios 2:20 ou em 3:5, quando Paulo deixa muito claro que os apóstolos lançaram o fundamento da igreja, lançaram aquilo que eram as primeiras bases da constituição da igreja cristã. É por isso que a Escritura, é por isso que a palavra que nós lemos hoje, elas são textos apostólicos. Nós lemos porque são textos que provêm daqueles que lançaram os fundamentos da igreja. E esse é exatamente o terceiro ponto acerca da função dos apóstolos depois da ressurreição. É justamente traçar os escritos apostólicos de característica e autoridade do próprio discípulo imediato de Cristo. Tanto que Paulo vai sempre deixar claro que aquilo que ele está falando é mandamento do Senhor. Por isso que Pedro vai dizer que os homens corrompem os escritos de Paulo, assim como faziam com o resto da Escritura, assim como faziam com toda a Escritura. Pedro está dizendo que aquilo que Paulo escrevia era igual ao Antigo Testamento em inspiração. Paulo, quando vai falar a respeito da necessidade de que o ministro ordenado seja remunerado pela igreja, ele vai fazer duas citações de que você não deve tapar a boca do boi enquanto debulha e que o trabalhador é digno do seu salário. Uma citação de Deuteronômio e uma citação do Evangelho de Lucas, colocando esses dois textos em pé de igualdade. A gente vai encontrar então na cabeça já dos apóstolos uma consciência muito clara de que aquilo que eles estavam escrevendo era palavra de Deus. Aí a gente tem mais dois argumentos para dizer que não existem mais apóstolos hoje. O primeiro é de que se os alicerces já foram fundados, então agora você pode
construir acima deles, mas você já não pode mais modificá-los. Se você mexe no alicerce quando uma casa já está construída, ou sendo construída, você derruba tudo. Então, se os discípulos já foram colocados, os apóstolos já foram dados como alicerce traçado por cima da pedra fundamental que era Cristo, nada mais pode ser adicionado. E o segundo, que na verdade é o terceiro argumento contra os apóstolos modernos, é de que não existem mais escritos apostólicos, não existem mais escritos com a característica de escritura infalível, de palavra revelada diretamente da boca de Deus. Você não tem mais isso nos dias de hoje. Você pode ter recomendações da igreja, da sua congregação, mas nada disso se assemelha ao caráter de escritura revelada. Você encontra uma prova muito clara para isso em João 14:16, quando Jesus diz aos apóstolos que quando ele morresse, o Espírito Santo viria para lembrá-los de tudo aquilo que Cristo tinha dito e revelar novas coisas que eles não estavam prontos para aprender ainda. Então, você não tem como lembrar algo que Jesus disse que você não ouviu e esqueceu, você não andou com Jesus, só os apóstolos podiam. Então essa é uma promessa dada diretamente aos apóstolos, de que eles iam lembrar daquilo que Cristo tinha dito e iam aprender coisas novas do próprio Cristo através do Espírito, uma promessa que foi dada especificamente para eles. Então eles aprenderam coisas novas através do Espírito e registraram como palavra de Deus, coisa que nenhum homem hoje pode fazer, porque esta promessa não foi dada para nenhum de nós. Agora a gente aprende dos apóstolos através do seu registro inspirado. 3 argumentos já contra a reforma apostólica moderna. Só um recado: Rony Chaves, Valnice Milhomes e Hudson Medeiros. Beijo. O quarto ponto da missão dos 12 após a ressurreição de Cristo são os sinais e prodígios realizados por eles. Engraçado que todos os apóstolos modernos se colocam como realizadores de sinais, realizadores de prodígios, realizadores de grandes curas e coisas do tipo. Ligue a sua televisão e veja Valdomiro Santiago, e você vai ver aquelas curas e aqueles negócios todos. Mas você não vê nada que seja semelhante àquilo que a gente encontra como evidência do sinal apostólico no Novo Testamento. Quando a gente vê o Antigo Testamento e as promessas a respeito do Messias, a gente encontra promessas de que ele viria e realizaria várias curas miraculosas e tudo mais. Quando João Batista pergunta se ele era realmente o Cristo ou se ele precisaria esperar por outro, qual é o recado que Jesus manda? Jesus manda que os discípulos de João Batista que vieram perguntar, falou assim: vão e digam para ele o que vocês estão vendo, que os cegos estão enxergando, que os coxos estão andando, que os sinais e maravilhas que eram prometidos pelos profetas estão acontecendo. Cidades inteiras sendo curadas, vários mortos ressuscitando, exorcismos em larga escala, era cura sobre cura o tempo inteiro, direto, sem parar. Aquelas críticas que são feitas aos curadores de hoje, porque vocês não vão no IML, porque vocês não vão no hospital curar todo mundo. Jesus fazia isso. Jesus realmente realizava curas em larga escala. Isso se colocou também no ministério apostólico. Eles não simplesmente faziam curas, eles não simplesmente realizavam milagres. Eles o faziam em um nível que nunca foi repetido na história da igreja. Com isso a gente não está querendo dizer que Deus não cure, óbvio que Deus cura. O que a gente está dizendo é que aqueles milagres em larga escala, em nível ultra, super, mega, ômega, blaster, ultra... Já falei ultra? Mega... Já falei mega também? Já. Da forma como acontecia no período do Novo Testamento, nunca se repetiu na história da igreja. Cidades inteiras sendo curadas, aleijados andando novamente, muitos, não aquela coisa de andar, coisas cegos de nascença vendo, coisas que você não encontra, a não ser com charlatanice por aí. Mas aí você pode dizer, mas por que naquele tempo tinha essa coisa tão absurda, essas coisonas, pra que essas coisas tudo? Justamente porque esse sinal é um sinal inaugural. Existe muito mais pompa quando você inicia algo do que no decorrer daquele momento. Quando você abre um shopping, você leva uma banda, leva um monte de coisa e sempre a pompa é maior. Mais do que no dia normal do shopping, por exemplo, ou restaurante, ou o que você for fazer. Os sinais dos apóstolos nada mais eram do que a cerimônia de abertura, a cerimônia de inauguração do reino dos céus entre os homens. Eles estavam lá cortando a fita de inauguração e para isso eles usavam sinais e maravilhas para demonstrar que o reino do Messias estava ali, presente no meio dos judeus, de um povo que não tinha confiança nisso, para poder demonstrar o poder verdadeiro do enviado, do Filho de Deus. No Antigo Testamento, esses momentos de muita manifestação miraculosa sempre está registrado a novos registros da palavra de Deus, de novos escritos a respeito da voz do Senhor. Você encontra isso em Moisés, no momento do Antigo Testamento, aquele que escreveu aquilo que era a lei. Você vê isso com os profetas que escreveram o Novo Testamento, mas você não encontra esses milagres escalafobéticos o tempo todo pipocando pelo Antigo Testamento. Eram momentos bem específicos de manifestação de revelação, que é o que a gente encontra com relação aos apóstolos. Era um período de revelação que eles estavam revelando a respeito do Cristo, e essa pompa veio para atestar esses escritos. E como ninguém mais realiza esses milagres desse jeito, agora tudo é um negócio de você tem que ter fé para poder ser curado, diga isso para Lázaro, este é mais um dos argumentos contra o movimento apostólico moderno.
O quinto ponto do ministério apostólico era a concessão do Espírito Santo. Você encontra no período do Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, que os apóstolos possuíam o poder de conceder o Espírito Santo às pessoas. Era um poder que eles possuíam. As pessoas iam até eles para receber este selo do Espírito através da imposição de mãos dos apóstolos. Tanto que Simão, o mago, de onde vem o termo simonia, que é a venda de coisas religiosas, Simão tentou comprar a entrega do Espírito Santo. E em nenhum momento eles disseram que não poderiam entregar o Espírito por dinheiro. Eles só não fizeram porque acharam errado. Então condenaram Simão, o primeiro simonita. Mais um argumento que prova cabalmente que hoje em dia não há mais nenhum ser humano, por mais crente que seja, que possa conceder o Espírito Santo a outrem. Quinto argumento contra o movimento apostólico moderno. Tá bom, aí, tem 12, vocês falaram dos 12, tá bom, entendi a função dos 12, entendi, pô, tá bom. Mas e Paulo? Paulo é o 13º apóstolo? Como é que é? Como é que é isso? Pode Paulo? Não pode? Ele é errado? A Bíblia errou? Como é que foi? Paulo, ele é um apóstolo sui generis. Único. Que era uma exceção à regra até. Que você não pode transformar em paradigma, em padrão. E Paulo se via como tal, e os apóstolos viam Paulo como tal, como é muito bem provado no livro do Nicão. As marcas do apostolado de Paulo são bem reconhecidas em 3 simples pontos. Ele foi testemunha do Senhor, porque ele viu o próprio Cristo aparecendo para ele. Ele foi comissionado pelo Senhor. O próprio Cristo ordenou a ele a ser apóstolo dos gentios. E ele tem todos os seus sofrimentos como testemunho do seu apostolado, da sua missão. Tanto que quando você vai ler no Apocalipse a respeito dos tronos que são reservados aos apóstolos, quantos tronos você tem? 12, ó. E Matias veio ali como substituto de Judas, de fato. Logo, você percebe que Paulo, ele é um apóstolo tão fora do ponto da curva que ele não é retratado nem como os 12 pilares ali, os 12 tronos onde os apóstolos sentariam. Ele nem estará lá fazendo parte deste corpo de apóstolos eternos, porque ele veio por causa de um ponto histórico muito específico, que era justamente a entrada dos gentios na aliança. Paulo mesmo se reconhece assim, ele mesmo se identifica como um apóstolo, como que um nascido por aborto, como que nascido fora de tempo. Ele se identifica que entre ele e os 12 existe a igualdade da autoridade apostólica, mas ao mesmo tempo não existe a mesma representação simbólica que aqueles 12 tiveram para o seu período. Em Gálatas, Paulo vai deixar claro que ele pôs o próprio apostolado à submissão do reconhecimento dos próprios 12. Ele foi até os 12 em Jerusalém para que os 12 o reconhecessem como, de fato, um apóstolo, ao ele narrar tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Os 12 foram quem reconheceram esse ministério único e sui generis. Qual é a tradução de sui generis? Não parece boçal. Único, né? Sui generis. Único do seu tipo, seria isso, né? Parecendo boçal mesmo, de qualquer jeito. E isso demonstra de que os apóstolos não deram a Paulo a possibilidade de ser um apóstolo. Eles não concederam a Paulo, estenderam a Paulo o ministério apostólico. Eles simplesmente reconheceram que Paulo era um com eles, era um do seu corpo apostólico. Não há a possibilidade de apóstolos terem simplesmente estendido o seu ministério. Tanto é que depois deles, o que eles escolhem para ser seus sucessores são os pastores, os presbíteros, os bispos, não mais outros apóstolos. Por isso, mais outro argumento contra a sucessão apostólica, Paulo não pode ser usado como um paradigma de novos apóstolos, porque Paulo estava intimamente relacionado à entrada dos gentios na aliança. Ele era aquele que era apóstolo dos gentios, já que os 12 estavam muito presos ainda a seu judaísmo, de forma a levar este evangelho àqueles que não estavam recebendo o evangelho ainda. Como ninguém hoje ainda vive neste momento de transição entre a antiga e a nova aliança, nesse momento em que a missão da igreja agora está se expondo a todos os povos, mas não mais apenas aos israelitas, não mais apenas ao povo judeu, então ninguém mais pode ser como Paulo, ninguém mais pode ser um apóstolo fora do tempo, porque Paulo, ao se colocar como fora do tempo, ele está até se colocando como alguém que talvez não seja um padrão, nem um paradigma, nem uma regra. Não existirão outros abortados, não existirão outros apóstolos que vieram atrasados, que chegaram no fim da fila, que chegaram tarde para a festa, ou algo do tipo. Paulo, ele está se colocando como uma exceção única à questão do corpo apostólico, e ninguém pode se dizer semelhante a Paulo nisso. Estender esse termo seria uma extensão indevida e completamente errônea de como o Novo Testamento faz disso. Estender o nome apóstolo a outras categorias de pessoas que não especificamente as que se encontram dentro desse sistema traria uma confusão, porque notadamente o nome apóstolo está intrinsecamente associado a esta função que foi cumprida e delimitada por essas pessoas. Ah, mas então você questiona, tudo bem, Iago, eu entendi que ninguém pode ser igual aos 12.
que os 12 tinham uma função diferente, tudo bem. Ninguém pode ser igual a Paulo, porque Paulo está relacionado a um período histórico, ele é uma exceção louca que coube à mente de Deus trazer. Exceção louca, foi meio Louca, esticado, tudo bem. né? Ele é uma exceção que coube à mente de Deus e tudo bem. Mas e as outras pessoas que são tratadas como apóstolos no Novo Testamento? Como é que fica isso aí, seus dois sabichão? Fala-me, Nossa Senhora. Mas vocês esqueceram que não estamos sós. Temos Nico conosco. Então Nicodemos ele abordou todas aquelas pessoas que foram chamadas de apóstolos dentro das escrituras após os 12 e Paulo. Primeiramente, Em Gálatas 1,19 tem essa ideia de que ele não viu nenhum dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. E este senão no português traz essa ideia de que talvez ele estava falando de outros apóstolos, incluindo o irmão do Senhor Tiago, que era um apóstolo diferente daqueles apóstolos dos 12 ali. porém, No grego a gente tem aquele eimi, trazendo a ideia não de uma oposição com aquele que está dentro, mas uma oposição de algo que está fora. Algo como, olha, ele não apareceu a nenhum outro apóstolo, mas sim a Tiago, irmão do Senhor. Ou algo como, ele não apareceu a nenhum outro apóstolo, mas se vocês quiserem considerar como tal, Tiago, o irmão do Senhor. Parece que existe ali, não Tiago sendo colocado como um dos apóstolos, mas Tiago sendo tratado como alguém que estava ou muito íntimo ao corpo apostólico, ou simplesmente como alguém a quem o Senhor apareceu por fora. Aquele eimi não traz a ideia de inclusão de Tiago ao corpo apostólico, mas justamente o contrário, traz uma ideia ali de algo diferente, algo mais excluído do corpo. exatamente, algo diferente, mas que ainda assim guarda uma proximidade de autoridade, mas que não é a mesma coisa. Exato. Em 1 Coríntios, Paulo por diversas vezes refere-se a ele e a Apolo em seções distintas, onde parece que ele está igualando a Apolo a ele na qualidade apostólica, mas a verdade não é bem essa. Se nós analisarmos com bastante cuidado, que é o que o Nicodemos faz na sua obra, nós percebemos que Paulo simplesmente trata Apolo como um continuador de sua obra. Paulo funda a igreja em Corinto e Apolo é enviado para lá, é colocado ali como um mestre, como um pastor, uma pessoa que vai dar continuidade ao cuidado daquela igreja, aquele corpo de crentes. E Paulo não se referiu a Apolo como um apóstolo, mas simplesmente como alguém que tem a sua autorização, a sua confiança de ser uma pessoa capaz de manter o seu trabalho com a qualidade e a virtude daqueles que seguem verdadeiramente ao Cristo. Barnabé também é retratado aparentemente como sendo um dos apóstolos do Novo Testamento, mas aí a gente tem que prestar atenção de modo muito cuidadoso. Paulo vai usar o termo apóstolo não simplesmente no seu sentido teológico pleno, mas também no significado lexical do termo, que é como enviado. Ali ele coloca Barnabé como um apóstolo, não no sentido de igualado aos 12, mas como um missionário, alguém que é enviado por Deus a levar essa mensagem do Evangelho. De forma como Nicodemos vai concluir no fim do seu livro, não seria errado usar o termo apóstolo como referência a um missionário. Alguém que vai para uma região inóspita, levar a mensagem do Evangelho, levar a mensagem da cruz, então ser um missionário, um apóstolo de Cristo naquela região, tal qual o exemplo que o próprio Nicodemos vai usar aqui, que Ronaldo Lidório seria o apóstolo dos cocombas, porque ele foi até lá, levou o Evangelho deles pela primeira vez, traduziu a Bíblia para a linguagem deles, então cumpriu essa função apostólica de missionário ali. Muito embora seja muito problemático aplicar modernamente o termo apóstolo a essas pessoas, devido ao modo como a palavra apóstolo tem sido entendida ao longo das eras, ainda mais hoje em dia. Não seria errado, teologicamente falando, chamar missionários de apóstolos, claro que diferenciando dos 12, mas é um uso que seria problemático na linguagem corriqueira, devido às associações que essa palavra recebe hoje em dia. Esse mesmo argumento dado para Barnabé, de que ele é um apóstolo no sentido de ser enviado, também pode ser estendido a Silas e Timóteo, no caso da carta de 1 Tessalonicenses, onde Paulo vai dizer que eles são enviados pelo Senhor. Ali seria a tradução, poderia ser colocado como apóstolos do Senhor. Então, é a mesma explicação, se estende. Andrônicos e Júnias é outro caso, onde a gente lê em Romanos 16,7 que eles eram notáveis entre os apóstolos. Mas isso significa absolutamente qualquer coisa, nem tem significado teológico para isso. Eles eram notáveis entre os apóstolos não significa necessariamente que eles eram dentro do corpo apostólico, mas que entre os apóstolos eles estavam recebendo a notoriedade, os apóstolos estavam percebendo eles como pessoas realmente notórias, ou várias outras coisas, não tem seguro para se declarar absolutamente nada. E por fim, Epafrodito, em Filipenses 2,25, ele é apóstolo no sentido de enviado, de que a igreja o enviou a um determinado local. Ele é apóstolos, naquele sentido que nós tratamos no início do vídeo. Então a gente quer deixar claro que todos esses usos do termo apóstolo no Novo Testamento com relação a outras pessoas que não faziam parte dos 12, não é no mesmo sentido dos 12 apóstolos e de Paulo, mas era justamente ou no significado lexical do termo apóstolos, que é enviado para qualquer coisa. Se eu enviasse meu filho pro quintal para pegar uma maçã, eu tava apóstolos meu filho pro quintal. Era o uso lexical do texto. Ou como o uso também da palavra como missionário, apóstolos no sentido de enviado, missionário a um determinado lugar. Então,
como a gente percebeu aqui, a gente não encontra nenhum argumento que defenda uma continuidade da reforma apostólica. A gente observa ao longo do relacionamento dos apóstolos com seu ministério que é muito claro de que os apóstolos eram apenas aqueles 12. Na sua cara, Valadão! E o livro da semana, olha o segredo, olha o mistério, olha a dúvida. Nicodemos Apóstolos. Se qualquer ponto que a gente falou aqui deixou alguma ponta solta, você é só ler esse livro, compra esse livro, o link para comprar tá aqui na descrição. Todas as pontas soltas que porventura tenham ficado no vídeo, qualquer outra dúvida que você tenha, o livro é muito maior do que isso. A gente resumiu pontos altos da primeira parte do livro, ele tem 3 partes, então é muito bom. O livro vai te falar a respeito da reforma apostólica no Brasil, na parte 3, vai falar a respeito do que a gente falou aqui, o ministério apostólico na parte 1, vai falar a respeito dos continuadores da obra apostólica na parte 2. É um livro muito, muito incrível, veio para revolucionar a teologia nacional com recomendações de D.A. Carson, Joel Bick e Steve Lawson, recomendando este livro nunca antes na história da literatura nacional. Nunca na história desta república. Então compre o livro do Augusto Nicodemos, a gente não está recebendo um centavo da Editora Fiel para fazer isso. A gente aceita receber mais livros para poder sortear para vocês, se a Editora Fiel quiser mandar. Mas a gente está fazendo por paixão, porque o Nicodemos presenteou o Brasil de uma forma única. Eu não sei se o Augusto Nicodemos vai, sei lá, perder o tempo dele vendo isso, mas se isso chegar nele de alguma forma, obrigado, doutor Augustus. O Brasil agradece muito pelo seu serviço aos irmãos com essa obra magnífica que veio para literalmente marcar as publicações nacionais em antes de Nico e depois de Nico, em AAP e DAP, de antes de Apóstolos e depois de Apóstolos, porque esse livro, de fato, vai ser um novo marco naquilo que as pessoas estão tentando fazer nesse país. Sou feliz por ser contemporâneo desta revolução. Dessa revolução. Se nós podemos falar em nome dos inscritos, em nome dos patrões, aqui fica o nosso caloroso e grande abraço de agradecimento. Nosso muito obrigado em nome das 4.000 pessoas que estão inscritas no nosso canal, em nome dos nossos patrões. Brigadão, Augusto Nicodemos, doutor Augustus. Muito obrigado mesmo. Apóstolos, compra na descrição. Tchau.